Oi, seja bem-vindo ao nosso passeio sobre referências. É muito comum os professores pedirem aos alunos que entreguem as suas fontes do trabalho. Quando ele pergunta, cadê as referências? Cadê a bibliografia desse trabalho? Onde está? Como fazê-las? Essa é o que esses vídeos aqui pretendem responder. Como esse passeio é cheio de detalhes, eu vi que é melhor a gente dividi-lo em 5 vídeos. Um primeiro, que é esse aqui mais geral, né? Depois mais 3 que vão trabalhar sobre detalhes das referências e um último no qual eu vou trazer alguns exemplos de referências. Né? Bora aí para a nossa abertura, né? Para a nossa vinheta. Quando nós vamos fazer um trabalho, nós temos que buscar fontes bibliográficas, né? Ou fontes da informação. E hoje em dia nós temos diversos tipos de informações, né? Nós temos aí os nossos livros, né? Que aqui no nosso caso aqui estão meio velhinhos, né? Mas os livros são boas e grandes informações que nós utilizamos para trazer informações, né? Ou para conhecer um assunto. Nós podemos ter também vídeos, filmes, documentários, né? Nós podemos ter enciclopédias, né? Por exemplo, aqui nós temos a Larousse Cultural. Quando eu era jovem, né? Quando eu era criança, meus pais compraram uma Barça, né? Que era uma biblioteca, uma enciclopédia que a gente utilizava para buscar as informações. Nós temos também os sites, né, que hoje é o grande material aí que nós temos de busca de informações, e às vezes até a gente utiliza mais do que devia, né, mas é uma boa fonte. E boa parte dos livros, boa parte das enciclopédias, boa parte das revistas, elas estão dentro desses sites, né? E agora, né? A pergunta que vem assim, né? Para que eu quero fazer essas referências? Para que eu preciso citar, né? Qual a função disso? A primeira função é o seguinte: é o reconhecimento de que não existe pessoa que produz ou pesquisa sem buscar alguma fonte, né? Se alguém diz eu fiz tudo da minha cabeça, significa que ele copiou ou incorporou diversas ideias e ele nem sabe de onde pegou, né? Então, por isso, quando nós estamos montando um trabalho, nós temos que primeiro reconhecer que a gente trabalha a partir de outros textos. O segundo é a questão da honestidade. Se eu partir de algum lugar, eu tenho que dizer qual é esse lugar, né? As pessoas hoje em dia vão lá, entra, copia e cola do Google, lá, ou de algum site. Só lembrando, não pode copiar e colar. Você tem que reelaborar, você tem que reescrever e colocar lá conforme as suas próprias palavras. Mas essas informações que nós buscamos, nós temos que dizer de onde que elas vieram, né? Então, essa é uma questão da honestidade intelectual. Eu digo, eu fiz algo e esse algo que foi feito a partir de tais fontes. Ok. Uma última razão é de que, na verdade tem mais 2 razões, é que o seu leitor, quando você publica um texto, ele pode querer aprofundar, né? Ou mesmo você, quando você quer aprofundar sobre um tema, você vai lá na referência bibliográfica do autor, daquele texto que você leu, e vê lá, olha, tem isso aqui, sobre esse assunto tem esse e esse texto. Ah, então eu vou atrás. Então é uma forma de você ajudar o seu leitor, né? E você pode se ajudar utilizando o que outros já pesquisaram. Um outro aspecto que é importante quando nós vamos fazer um trabalho é que quando nós estamos elaborando ciência,
A ciência, ela pressupõe que você diga ao outro cientista qual o caminho que você percorreu. E um dos caminhos que você percorre é o caminho das fontes de outros autores. Então, você tem que dizer para o seu leitor qual é o caminho intelectual que você seguiu, né? Isso é algo de extrema importância para que ele possa caminhar, né? E agora, o que a gente escreve em cima daquilo que nós estamos apresentando? Nós escrevemos bibliografia? Ou nós vamos escrever referência bibliográfica? Ou eu vou escrever referências? Eles são iguais, esses termos? São muito parecidos, mas não são iguais. Então, vamos lá. O que é uma bibliografia? A bibliografia é aquilo que todas as fontes que você utilizou para o seu trabalho, né? Então, mesmo que você não tenha citado no texto, você coloca lá na bibliografia toda essa fonte. Algumas pessoas começaram a perguntar, mas espera aí, qual é o tamanho da bibliografia? Será que a cartilha da qual eu fui alfabetizado, ela faz parte da bibliografia? Porque se eu não tivesse sido alfabetizado, né? Então eu vou colocar ela aqui na bibliografia? Isso aí não dá, né? Então, e também tem outro aspecto que muitas vezes as bibliografias ficavam muito longas, né? Então, começou a chegar à conclusão de que a gente deveria citar apenas as referências bibliográficas que nós utilizamos, né? Então, aqui eu estou colocando na tela uma referência bibliográfica da revista Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, dos anos 90, né? Se não me engano, 99, esse artigo aqui. E aqui se falava referências bibliográficas. Então, são todos os textos, né, que o autor utilizou. Se você for lá ver aqui, você tem o texto da Hannah Arendt, né? Então, ele citou no texto. Se você olhar lá, em algum momento ele citou esse texto, como todos os outros, né? Com o tempo se começou a questionar, mas espera aí, nós temos materiais que não são só bibliografias, né? A bibliografia, ela estaria, quem sabe, resumida a livros, revistas, mas nós temos filmes, slides, legislação, tem muitas outras coisas. E aí começaram a perguntar e a dizer assim, olha, quem sabe o ideal mesmo é a gente colocar apenas referências, que daí a gente utiliza todo o material que a gente fez aí a nossa pesquisa, né? Então, por isso que a gente vai trabalhar com essa ideia de fazer referências bibliográficas, né? E como que nós fazemos? A gente tem que seguir alguma norma, senão eu faço lá de um jeito, ninguém vai entender o que eu coloquei, né? Eu quero saber, mas o que é? Mas quem que é o autor desse texto, né? Quem que é o autor? Quem que é o... Que livro? Que revista? Aí, existe um processo de normatização. Existem inúmeros. No Brasil, nós utilizamos a norma da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela é um órgão que normatiza quase tudo no Brasil, né? Se você quiser saber como que é o correto de um chuveiro funcionar, qual é a voltagem, a ABNT tem uma norma. Como deve ser um parafuso, a ABNT tem uma norma. Para os trabalhos acadêmicos, também a ABNT tem normas. E a norma que nós vamos estar trabalhando aqui é a norma de referências. Essa norma de referências, ela vai progredindo conforme a sociedade vai compreendendo, ou a comunidade científica vai compreendendo as normas, né? Então, uma delas, a atual, a última, é a de 2018. E é ela que nós vamos estar aqui trabalhando.
Quem sabe, se você estiver assistindo esse vídeo mais para frente, né? Nós estamos aqui no dia 9 de novembro de 2020. Né? Já tenha saído outra, né? Mas essa é a ideia né, que nós vamos seguir a norma da ABNT de 2018. E ela vai alterando, mas ela vai alterando gradualmente, né? Assim, ainda vai progredindo de forma gradual. As mudanças não são tão abruptas. Tem uma outra norma que é muito utilizada, mas que nós não iremos comentar aqui. Você compreendendo como funciona a norma da BNT, compreendendo a lógica, o importante de quando você vai trabalhar com referências é você tentar compreender a norma, a lógica dessas referências, como que elas são estruturadas, o que quer dizer, né? Você vai poder utilizar. Então, essa outra norma, que é a da APA, né, que é a Associação de Psicologia Americana, ela, apesar de ser do Instituto de Psicologia, né, e eles criaram essa norma principalmente por causa que precisavam dos trabalhos da área de psicologia ter uma normatização. E aí eles criaram essa norma, que é muito utilizada. O último aspecto da ideia geral, que eu quero comentar com vocês aqui, é o aspecto gráfico de como que eu coloco de maneira bem genérica esses trabalhos. Eles são assim. Primeiro, eu devo fazer o quê? Eu devo colocar ou devo formatá-los no estilo alinhamento à esquerda, né? Então, se você vê aqui, à direita, ele fica fazendo esse zigue-zague aqui. Outro aspecto que é importante é que você pegue e deixe uma distância maior entre uma referência e outra, para que assim você forma um pequeno bloco, né? Existem duas maneiras, né? A maneira mais como máquina de escrever, né? Assim, nem sei se você lembra como é máquina de escrever, mas as pessoas fazem como máquina de escrever, que é você dá um enter e dá um segundo enter e daí digita, né? Uma outra que eu acho mais bonitinha de fazer e mais prática é você vir aqui e utilizar formatação de parágrafo e colocar no espaçamento o número 18, né? Eu pensei que estaria aparecendo aí, né? Então, mas não está aparecendo na tela. Então, depois você marca lá espaçamento, depois 18, né? Deixa eu compartilhar de forma diferente aqui a minha vídeo, agora vocês veem, né? Então, eu venho aqui em formatar parágrafo, né? E coloco 18 pontos. Aí, automaticamente, a hora que você digita, você veio aqui e deu um espaço, ele já dá a distância, né? Ok. Tem outro aspecto também que é importante, e que é a questão da lógica das referências, né? É o aspecto de que, quando uma referência, ela tem 3 grandes pontos que são importantes. Primeiro, quem escreveu? Fui eu? Foi você? Foi Karl Popper? Foi Karl Marx? Foi eu. Paulo Freire? Quem foi? Né? O que ele escreveu? Né? Qual obra? Qual texto? Né? Ou a gente pode até utilizar, de vez de escreveu, quem se expressou, né? Porque se eu for trabalhar, por exemplo, uma fotografia também pode ser feita uma referência bibliográfica, uma referência, né? Quando também um filme, né? Então, é uma expressão, né? Então, quem se expressou, ou quem escreveu, né? Quem se expressou, o que ele se expressou e como ele fez essa divulgação, né? Isso é algo que é importante, você dizer como alguém divulgou aquele material. E cada um dos próximos 3 vídeos que nós vamos trabalhar, eles vão lidar com esses aspectos. Quem, o que e como, né? Então, terminando aqui,
Não esqueça-se de dar uma curtida aí, né? De assinar o canal, né? E até uma próxima.